O Senhor tem liberdade a se mover ao seu coração. Nós não queremos orar por você, mas eu quero que você se mova. Tudo que você precisa e busca nessa manhã está nele. Tudo que você precisa está nele. Então erga a sua voz e declare que você precisa. Ore ao Senhor. O que Paulo viu que faz cair do cavalo, o que João viu que faz prostrar. A palavra do Senhor diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém do céu nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, e nem de ler o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Pai, nessa manhã nós nos prostramos a Ti, nós nos rendemos em adoração ao Senhor. Nós declaramos, ó Pai, cumpra em nós e através de nós o Teu propósito. Pai, nós saímos dos nossos lares, saímos da nossa casa e viemos ao encontro do Senhor. E nós cremos, ó Pai, que sairemos daqui essa manhã declarando: eu estive lá, o Senhor se fez presente e o Senhor falou comigo. E eu quero declarar, ó Pai, como ministro do Senhor, que os ouvidos obstruídos volte a ouvir a Tua voz. Nós declaramos, ó Pai, uma audição sensível a ouvir a Tua voz. Nós declaramos, ó Pai, pois nós ansiamos, ó Pai, olhar nos Teus olhos nessa manhã. Nós declaramos, ó Pai, que o Teu nome seja exaltado em nosso meio. E nós proclamamos, ó Pai, céus e terra sendo alinhados, uma nova mentalidade sendo declarada. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte nas batalhas, o Senhor poderoso na guerra. Este é o Rei da Glória. Nós te adoramos, ó Pai, e nós bendizemos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Aplauda o Senhor, queridos, no seu lugar. Aplauda o Senhor no seu lugar, com tudo que você tem, com a sua melhor adoração, com a sua melhor entrega. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Nós nos prostramos ao Senhor. Amém, queridos? Pode se assentar no seu lugar. Bom dia, queridos. Shalom. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que bom te ter aqui no culto da manhã. Antes de ministrar a palavra, nós vamos deixar hoje o aviso para o final. Eu quero só contar para você. Você não chegou aqui na igreja e viu, né, o sorriso da pastora Cris, do pastor Ronelli na entrada, pois eles estão em viagem na Bahia, cumprindo uma missão lá. Mas eu acredito que quarta-feira você encontrará eles aqui no prédio. Amém? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Eu não vou te expor não, só teu irmão lá. Seja muito bem-vindo a essa casa apostólica, profética e pastoral. Nós queremos aí só te dar um abraço. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Amém, queridos? Querido, como que está o seu coração essa manhã? Você tem expectativa no seu coração em ouvir a voz de Deus? Há uma ardente expectativa no seu coração de ouvir a voz do Senhor? Eu sei, queridos, que para sair de manhã cedinho e vir para um culto como esse, algo precisou te mover. E esse movimento que te trouxe aqui, querido, só pode ser por obra do Espírito Santo.
O ser humano por si só, queridos, ele não consegue ser atraído pela palavra, convencido pela palavra. Pois a Bíblia diz que é o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, se você chegou aqui, é porque você respondeu sim a um convite do Senhor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Enquanto você abre, eu vou continuar falando. Queridos, nesses últimos tempos, o Senhor tem falado tanto ao nosso coração. O Senhor tem ministrado ao nosso coração acerca de uma terra que precisa ser sarada. O Senhor, queridos, tem nos mostrado e nos levado a observar um povo que até cumpre princípios, um povo que tem até uma semente boa, mas às vezes semeia em uma terra errada, ou talvez a terra não está saudável o suficiente para que a semente frutifique. Está conseguindo entender? E nesse entendimento o Senhor tem ministrado muito ao nosso coração acerca de sarando a terra ferida. Sarar uma terra, curar uma terra, preparar uma terra para que a semente seja liberada e gere frutos. É uma mudança de mentalidade. Você pode ouvir, queridos, uma palavra poderosa aqui. Você pode sentir arrepios, você pode chorar. Mas se a terra do seu coração não é propícia e sarada, a sua terra nunca gerará os frutos de uma palavra que foi liberada. A sua mente precisa ser sarada. Você precisa ter uma mente transformada em Cristo Jesus. Você precisa ter uma alma sarada em Cristo Jesus. Cassiano, por que você está falando isso? Porque você precisa, querido, gerar expectativa ao seu coração em ler a palavra do Senhor. Pois é essa palavra que sara a sua terra, para que você possa receber a semente. Palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 5. Eu vou ler a minha versão. Diz assim: E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha só. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se, ensinando do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto, lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, repita comigo, sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam as redes. Amém? Queridos, uma palavra muito simples, mas essa palavra de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 6, nos traz 3 cenários da história. Nós encontramos Pedro, frustrado da última pesca. Nós encontramos Jesus, trazendo utilidade para o barco. Nós encontramos o terceiro ponto, Jesus, liberando uma palavra. Preste bastante atenção. A história é simples. Pedro passa um dia pescando. Ele não, ou melhor, Pedro passa um dia cumprindo o seu ofício de pescador. Mas Pedro volta frustrado, pois investiu muito e não viu o resultado. Pedro volta triste, meio cabisbaixo. E preste bastante atenção, pois a frustração de Pedro é de alguém que investiu e não viu o resultado. É de alguém que foi roubado no seu tempo, pois gerou muito esforço e não trouxe nada de volta. Pedro é um cenário incrível para que a sua terra seja curada, pois nas nossas frustrações,
O Senhor nos encontra nos nossos mais complicados endereços. A mensagem dessa manhã não é para te trazer simplesmente um peso de ânimo e você sair daqui motivado. O Senhor vai me levar a uma pesca maravilhosa. Não. O que eu quero que você entenda é que o Senhor te encontrou nessa manhã nos seus mais complicados endereços. Pedro volta debaixo de uma frustração, e quando Pedro volta, ele se depara com Jesus, simples, humilde. E quando Jesus vê, ele está vendo pescadores, barcos vindo à sua direção à terra. Pedro olha para Pedro, Jesus olha para Pedro, e Jesus, avistando os dois barcos, ele traz utilidade àquilo que está vazio. Eu quero que você entenda. Jesus, avistando os pescadores, voltando com o barco vazio, ele traz utilidade, pois ele sabe que o barco de Pedro tem um propósito. Será que o Senhor pode usar o seu barco nessa manhã? Será que o Senhor pode trazer utilidade para aquilo que você trouxe essa manhã? Aleluia! Jesus pode trazer utilidade para aquilo que você tem. Preste atenção, pois quando eu falo para você em um barco que o Senhor traz utilidade, é permitir com que o Senhor use até mesmo aquilo que te tornou frustrado na sua pesca. Permitir com que o Senhor traz utilidade para o barco é trazer para ele liberdade para utilizar aquilo que eu tenho. Ter conhecimento e não executar não vale de nada. Saber fazer e não fazer não vale de nada. Estar a 5 centímetros de entrar uma porta ou 5 quilômetros é a mesma coisa. Então entenda, o Senhor pode utilizar o seu barco para cumprir o propósito dele. Mas Cassiano, você não está entendendo. Eu investi tanto, voltei com o barco vazio e não há peixes para trazer utilidade. Mas o Senhor avista de longe, pois o Senhor tem visão ampla do campo que Ele mesmo nos inseriu. E assim como quem carrega o propósito olha para Pedro à distância, Pedro não sabe, mas ele está para viver um dos maiores milagres até então vivido por ele. Pedro não sabe, mas não é por engano que o Senhor para naquela praia. O Senhor está à procura de algo e se depara com um homem frustrado, mas que carrega um barco vazio. Ele olha para Pedro e ele diz para Pedro: Pedro, você pode me emprestar o seu barco? Ele pede o barco emprestado. Pois, queridos, guarde no seu coração, Jesus é mestre em trazer utilidade para aquilo que se perdeu. Ele é mestre em trazer propósito para aquilo que carrega frustração. Então este o cenário. O Senhor está olhando para Pedro, está falando: Pedro, me empresta o seu barco. Pedro, frustrado, já chegou em terra. Pedro decide emprestar o barco. Mas às vezes é loucura da minha cabeça que eu me atento com os detalhes do versículo que, gente, para mim é fora da casinha. Pois a Bíblia fala que Pedro pega o barco, proa o barco na terra. Quando Jesus pede o barco, a direção que o Senhor dá é: coloque o barco um pouco sobre a água. E sabe o que isso significa? Significa que Pedro vai ter que molhar as orlas da sua veste para empurrar o barco na água. Isso significa que para Deus trazer utilidade para o seu barco, você vai precisar molhar as orlas da sua veste. Você não vai conseguir trazer utilidade para o seu barco sem que você se molhe nas águas. É simples. O que o Senhor está falando conosco nessa manhã é: eu estou recrutando pessoas dispostas
a molhar a barra da sua calça, simplesmente para que a minha palavra seja liberada. Essa é a utilidade. O Senhor está pedindo o barco de Pedro, para usar do barco de Pedro uma plataforma para mensagem. Está complicado entender? Pedro empurra o barco, Jesus sobe no barco e Jesus começa a pregar. E quando Jesus começa a pregar, a palavra da verdade é liberada. Jesus, para subir no barco, precisa que você reposicione o seu barco. Você precisa se arriscar um pouco mais. Você precisa se molhar um pouco mais. Alegre o seu coração, queridos, nessa manhã, pois o Senhor decidiu entrar no seu barco mesmo estando vazio. Alegre o seu coração do Senhor, pois o Senhor traz propósito mesmo para um barco vazio. Jesus prega, e esse é o segundo cenário. Primeiro, Pedro pesca e volta frustrado. Segundo, Jesus utiliza de um barco vazio para fazer plataforma da mensagem. Terceiro, Jesus, após pregar, no término da mensagem, Jesus chama Pedro e libera uma palavra para Pedro. Você precisa entender que até então Pedro não vive o milagre dos peixes abundantes sobre a rede, mas ele já carrega uma palavra. E é justamente no versículo 4 que Jesus vai dizer para Simão: vai ao alto mar e lançai as redes para a pesca. É lindo entender isso, pois num culto como esse nós trazemos tanta demanda em oração. Eu prefiro crer que você trouxe uma demanda ao seu coração, mas de modo errôneo. Nessas demandas nós chegamos num culto como esse e damos ordem para o Senhor como se o Senhor fosse o nosso servo. Senhor faz, Senhor pega, Senhor busca, Senhor eu quero, Senhor me dá. E me perdoa, não se choque com a mensagem, mas isso é uma mentalidade errada, como se o Senhor fosse o nosso servo, como quem pega um bichinho de estimação e diz: deita, rola, agora finge que morreu. E não funciona desse modo. Pedro ainda não vive o milagre que ele deseja, mas Pedro já carrega uma palavra para o milagre. Você, nessa manhã, precisa receber essa palavra, pois talvez o milagre que você procura não chegou, mas a palavra já está sendo liberada. Glória a Deus. E é nessa medida que o Senhor chama Pedro para um propósito maior. O Senhor te trouxe aqui para que você entenda: eu uso o teu barco mesmo estando vazio, e te revelo aonde estão os peixes. Eu uso o seu barco mesmo estando vazio, e te revelo aonde estão os peixes. É isso. Após Jesus usar o barco de Pedro, o Senhor está olhando para Pedro e está falando: Pedro, vá para o alto mar. O Senhor traz detalhes da onde ele precisa ir. Você, queridos, não encontrará paz, saciedade de espírito dentro da missão que você tem para a sua vida, sem se prostrar à palavra que ele te libera. Pedro tinha todos os motivos, dentro da sua bagagem de experiência, a olhar para Jesus e falar: Jesus, não vou. É que eu carrego muita experiência com o mar, e eu já percorri tanto para encontrar os peixes. Então, assim, muito bonita a sua mensagem, muito sábia a sua palavra, mas é que eu não estou sentindo de ir. É que eu esforcei demais e não trouxe nada. É que já passou do meu expediente. E sabe qual é o problema? Estamos prestes a viver um grande milagre, mas ainda estamos enchendo de desculpas.
aquele que nos trouxe o propósito para o barco estando vazio. E é justamente nessa medida que Pedro vai ter que vencer as limitações internas, pois a primeira coisa que o Senhor está desconstruindo em Pedro não é o quanto você sabe das coisas da terra, é a minha jurisdição que te aponta para o milagre. Pedro tem experiência na pesca, mas ele está conversando com alguém que é o Verbo em carne e que criou todas as coisas por intermédio da sua palavra. Então, é lindo entender isso, que é nessa medida que o Senhor está nos levando. Há uma palavra profética para essa manhã. Você, queridos, não contará com as incertezas das tuas habilidades, mas com a palavra dele, a qual te aponta aonde estão os peixes. Você não precisa de muito, você precisa de uma palavra. É uma palavra que te norteia para um propósito muito maior. Eu quero repetir, queridos, essa palavra que eu declarei. Você não contará com as tuas habilidades, mas com a palavra dele, a qual te aponta para onde estão os peixes. Esse é o terceiro cenário. Pedro decide obedecer. Pedro decide obedecer. E eu já disse isso quando eu ministrava sobre Jonas aqui, mas isso se atrela a Pedro também, pois Pedro, para desobedecer, ele não precisava fugir para outro lugar, ele só precisava estar no lugar que ele está. Se o Senhor está falando vá para o alto mar, é porque ele não está no lugar que ele deveria estar. E talvez para você desobedecer, você não precisa estar na direção oposta, você só precisa não obedecer a palavra que ele te deu. Está paralisado. Jesus libera uma palavra. Pedro obedece, pois obedecer é uma decisão. Obedecer não está atrelado sobre o seu sentir, obedecer é uma decisão. E quando Pedro obedece, ele volta com o seu ser, com a sua rede cheia de peixes, de tal modo que a Bíblia vai dizer que a rede de Pedro está se rasgando, tamanho o fluxo de peixes que Pedro está pegando, de tal modo que os pescadores que estão à sua volta precisam ir para auxiliar Pedro na demanda daquilo que Pedro está colocando dentro do barco, pois outrora Pedro, na sua experiência, volta com o barco vazio, mas Pedro, com uma palavra, é transbordante na sua missão. Deus faz isso. Deus nos traz utilidade para quando não há utilidade. Deus nos coloca um propósito quando não carregamos um propósito de vida. Deus nos alinha para uma missão quando nós nos perdemos na nossa rota, mas é uma decisão intrínseca, obedecer ao Senhor, ou permanecer nas minhas frustrações. Hoje eu não quero atrelar a mensagem às frustrações, mas eu quero que você entenda, há um propósito eterno nisso. O barco está cheio de peixes. Pedro está no auge do seu ministério, ou melhor, da sua carreira. Pedro nunca viveu uma experiência tal como essa no seu ramo de pesca. É o auge da sua carreira. Pedro está desfrutando desse tempo, a maior pesca de toda a sua vida. Mas após o barco de Pedro está cheio de peixes, o Senhor olha para Simão e chama Simão. Que é isso? Que propósito é esse? O Senhor toma o homem, enche o barco de peixe, o homem é pescador, e logo agora ele tem que vender o peixe, mas antes de vender, o Senhor chama esse homem a abandonar tudo.
entenda, Jesus está tocando na avareza de Pedro. Agora que o barco está cheio, Pedro, tem coragem para me seguir? Pois seguir Jesus com o barco vazio é muito fácil. Quero ver abandonar barco cheio de peixe por conta de uma palavra. Ah, Jesus, você precisa sair dessa manhã entendendo: o Senhor vai te pedir tudo por preço de um discipulado. Quanto custa ser discipulado? Custa muito? Não custa muito, custa tudo. É verdade. Ser discípulo de Cristo vai te custar tudo. Mas você aprendeu a negociar. Você tem experiência com peixe, e a sua experiência não é simplesmente de quem pesca, é também de quem negocia. Meu Deus. E você chegou aqui aprendendo a negociar coisas da terra, mas não há negociação com aquele que te liberou uma palavra. Meu Deus. Por que você negocia a renúncia que você tem que fazer? Porque você ainda negocia a palavra que foi liberada. Não é que talvez, é sim ou não para um chamado. Você está maquiando um sim ou não. É sim, eu decido responder sim ao seu chamado, ou não. Eu respondo não ao seu chamado, mas você está negociando com ele, como se ele não soubesse que há tempos atrás você voltou com o barco vazio. O Senhor está tocando na avareza de Pedro. Largar barco é uma vida de renúncia. Largar barco é aprender, queridos, o de fato o que é a essência. A essência de uma renúncia. Renunciar é dizer não quando você quer dizer sim. Renunciar é falar tchau para quando você quer dizer fica. Renunciar é falar vai quando você quer dizer vem. Entenda, renunciar vai doer. Uma vida de renúncia vai te custar prazeres. Uma vida de renúncia vai te levar a perder momentos passageiros, mas por um propósito maior. Renunciar é abrir mão das suas próprias vontades para viver a vontade do Pai. Você consegue viver uma vida de renúncia para estabelecer em você o que Ele te confiou. É por isso que as coisas não mudam. Continuamos com o nosso barco vazio, ou nos perdemos após um barco cheio, porque a avareza da alma nos leva a essa ação. A avareza da alma nos leva a tentar negociar com Ele. A avareza da alma nos faz olhar para Ele, mesmo Ele sendo o Criador de todas as coisas. Ao mesmo tempo Ele é Deus e ao mesmo tempo Ele é Pai. Nós olhamos para Ele e ensinamos a Deus como Ele deve fazer o serviço dele. Então nós chegamos com uma reunião como esta, como quem olha para Jesus falando: não, o seu conselho para mim não é válido, pois eu sei o que eu preciso. Senhor, faça. Senhor, me dá. Senhor, me entrega. O Senhor vai tocar na sua avareza. Sabe o que é avareza? Avareza é a ganância da sua alma. Avareza é a miséria interior que nós carregamos. Um coração avarento se manifesta numa reunião como essa, sabe de qual modo? Sobre um coração que só vem para receber, mas não tem nada para entregar. Avarento. Coração avarento, que se apega aos peixes, mas não se submete a uma palavra. Jesus, dentro do propósito eterno que Ele estabeleceu sobre nós, vai nos levar a abrir mão de muito. Que história é essa? De que o seu querer
é suficiente para te respaldar nas suas ações e nas suas atitudes. Que nível de evangelho é esse que nós estamos vivenciando? Que o Senhor libera uma palavra e nós olhamos para o Senhor, mas Senhor, é que eu quero. Quanto na Bíblia o seu querer foi maior do que o propósito dele. Viver uma vida de renúncia vai nos custar tanto. Quem não vive uma vida de renúncia não sabe o preço de um chamado. É por isso que o Senhor te leva a renunciar. Pois no dia que você olhar para trás e falar: quero desistir, quero abandonar, quero deixar, você vai se lembrar: eu não posso, eu não presto, nem para desviar. Por quê? Pois eu sei o preço da renúncia que eu fiz para viver o chamado que eu tenho vivido. Não foi assim com Eliseu. Elias passa. Elias tem uma unção tão violenta. Eu vou fazer um parênteses aqui, você vai ter que sair daqui entendendo esse mistério do negócio. Elias é o que eu chamo de profeta do fogo, profeta da água. O cara ora, cai fogo do céu, o cara ora, para a chuva. Profeta é tão terrível que ele usa água para liberar fogo. Terrível. Elias é tão temido que, biblicamente falando, Jezabel nunca encontrou com Elias face a face. Quando Jezabel ameaça Elias, ela libera uma palavra para os seus servos: mas calma. Ela não é guerreira, ela não é feiticeira, ela não é rainha. Ela tinha tudo para ela mesma caçar o profeta e matar. Por que não faz isso? Porque ela tem o Deus de Elias. O Deus que faz cair fogo do céu uma vez, pode fazer cair 2, 3, 4 vezes, se for necessário. Mas Elias é o profeta que se paralisa por aquilo que escuta. E é justamente essa medida. Pois talvez você está aqui, o que te paralisou foi aquilo que você escuta. É uma palavra que te paralisou, sendo que o Deus que lançou fogo sobre a terra uma vez pode fazer isso inúmeras vezes se necessário. Ele carrega tanta unção que ele olha para o céu, ele está olhando para o céu e está falando: segundo as minhas palavras, não vai chover. Me irrita não foi Deus que falou com Elias: proíba a chuva. É Elias que libera sobre a terra: eu proíbo de chuva. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Deus, Ele escuta a oração, a declaração de Elias, e o Senhor diz assim: segundo a tua palavra, não vai chover. Elias é um profeta reconhecido do Senhor. Mas é sobre Elias que eu quero falar. Elias cumpre o seu ministério, ele passa, e na passada de Elias, ele encontra Eliseu. E sabe o que é maravilhoso? Eliseu está fazendo algo nobre, que é cuidar do serviço do seu pai. Ele está com as carroças. É nobre o serviço, Elias está cuidando da casa. Mas de repente, Elias solta o manto. Eliseu toma, mas antes disso, Eliseu está olhando para Elias e falando: permita com que eu pelo menos despida dos meus pais. Sabe o que Eliseu está fazendo? Eu preciso encerrar o ciclo, renunciar a algo para viver o seu chamado. Ele vai, despede dos pais, queima as carroças e vai. Você tem carroças queimadas. Quem não renuncia não carrega carroças queimadas. A dificuldade é que nós estamos negociando ainda por um barco cheio de peixes, como quem diz: eu não posso entregar tudo, porque afinal de contas, e se não dá certo, eu preciso de peixes para voltar a sustentar a minha casa. Você consegue entregar tudo?
Você consegue entregar tudo? Queridos, hoje eu estou falando para você sem maquiar. Nós não estamos aqui para te falar, queridos, pegue seu dinheiro, coloca todo no gasofilaço, não é isso que eu estou te falando, não. Eu estou te falando que para viver o que o Senhor te chamou para viver, você precisa renunciar tudo. Você não tem uma casa, você é dono de uma casa que é do Senhor. Você não tem uma empresa, te enganaram. Você está administrando algo que é do Senhor. Você não tem uma família, você está administrando algo que o Senhor te confiou. Você precisa mudar a sua vida. Quando Jesus olha para Pedro e fala: vem, siga. Eu quero traduzir para você a fala de Cristo, digo mesmo. O que Jesus está falando para Pedro é: você precisa me tornar maior na sua vida do que o milagre que eu te fiz. Você precisa me tornar maior na sua vida do que o milagre que eu te fiz. Você consegue fazer do Senhor maior do que o milagre que Ele te confiou? Você consegue exaltar o nome dEle, ser mais elevado o nome dEle do que aquilo que Ele te entregou? Eu queria que projetasse para mim Lucas 5:8. Porque você tem que sair daqui entendendo que o maior milagre que o Senhor está fazendo na pesca maravilhosa não é a quantidade exorbitante de peixes. O maior milagre é expresso em Lucas 5:8, que vai dizer: vendo isso que é um milagre, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O maior milagre não é a quantidade exorbitante de peixe. O maior milagre é quando Pedro olha para dentro dele e vê a avareza do seu coração. O maior milagre, que assim o meu coração anseia nessa manhã, é que você olhe para dentro de si e o Espírito Santo te revele a sua verdadeira essência. Nunca foi sobre as nossas habilidades, nunca foi sobre os nossos dons, nunca foi sobre aquilo que temos, pois a verdade é, quando chegamos quebrados e não tínhamos nada. Você consegue tornar o Senhor mais grande do que o milagre que Ele te confiou? Olhar para dentro de si, vasculhar o seu coração ainda. Senhor, eu me tornei avarento. Isaías está tendo uma experiência sobrenatural. Se eu errar os personagens, alguém me corrige. E ele começa a se lamentar por conta do pecado do povo. De repente, diante de uma visão sobrenatural, aquele que trazia consigo uma fala que apontava e acusava o pecado da nação, ele está olhando e está falando o seguinte: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. O anjo pega uma brasa com a tenaz, toca na boca de Isaías. Sabe por quê? O Senhor só pode tocar com fogo aquilo que nós confessamos. Te falta fogo, te falta querer que você pagar de louco, embrasar o negócio é todo. Liberar fogo sobre uma vida errônea. Quando você fazer isso, você vai descobrir o preço de um chamado. O Senhor precisa tocar o seu coração com fogo, para que você viva, queridos, tudo que o Senhor tem para sua vida. Eu anotei, eu quero declarar o que Jesus está imprimindo ao Espírito, para que você viva o que eu tenho para você. É impossível com o coração dividido. O seu coração precisa
se tornar triste, irmãos. Quando o seu coração for completamente do Senhor, ele não vai ser tomado por avareza. Entregar não será desafiador, entregar será prazeroso. Abraão me dá, Senhor, é seu. Eu só fui instrumento, Senhor, é seu. Pedro, ele tem 3 experiências com Jesus a nível de águas. A primeira experiência é na pesca maravilhosa. E na pesca maravilhosa, o Senhor está tocando na nariz de Pedro. A segunda experiência que Pedro tem com Jesus com águas é Pedro caminhando sobre as águas. O Senhor trata o orgulho de Pedro, pois Pedro se sente orgulhoso a fazer o que Jesus faz. A terceira experiência que Pedro carrega nas águas com Jesus é quando Jesus morre, ressuscita, volta. Pedro está nu na praia. Volta dele tem homens, mas ele não está cumprindo o propósito. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Não te chamei para ser pescadores de peixe. Eu te tomo pescadores de peixe. Pedro é tão avarento. Entenda isso, Leone. Sai do celular e presta atenção. Pedro é tão avarento, é tão ganancioso, que quando termina a caminhada, queridos, Pedro está nu na praia, pois ele se sente bom como pescador. Você entende que Satanás ele te engana no propósito? Ele está em volta, como tem 3 homens. O chamado de Pedro é atrelado a pessoas. Há pessoas em volta de Pedro, mas Pedro não está no lugar que foi chamado. Aonde Pedro está? Nu na praia. Fique sobre os seus pés. Eu sei que a praia para você foi muito útil um tempo. Eu sei que a praia foi o grande propósito da sua chamada durante muito tempo. Eu sei que a praia te levou a sustentar a sua caminhada por muito tempo. Mas será que você consegue abandonar tudo para que você possa viver o propósito dele? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e começar a orar. Não mascare diante dele. O que o Senhor está declarando nessa manhã, eu sei que você é. Eu conheço os intentos do seu coração. O desejo do seu coração é expresso a mim. Mas revele o teu desejo. Não é o seu desejo a pedir, é o seu desejo em confessar. Fale com ele, ore. Será que você consegue abrir os seus lábios a declarar: Pai, olha para mim, eu me tornei escravo da minha profissão, eu me tornei ganancioso sobre aquilo que eu carrego. Pai, me perdoa, pois quando meu barco se tornou cheio de peixes, eu me permiti a olhar para tudo que o Senhor me fez frutífero. Me perdoe, pois quando o Senhor me entregou o que o meu coração desejou, eu virei as costas. Eu quero te dar um tempo a você orar antes de eu orar por você. Minhas águas eu derramo junto a ti, pois eu sou teu. Eu sou Confesse a Ele. água que tu mesmo me O Senhor vai sarar a sua produtividade. O Senhor vai sarar a sua terra. Mas você precisa abrir mão da sua avareza de espírito, a sua avareza de alma. Pai, como eu te admiro. Oh, Pai, como eu te admiro. Meu Pai, como eu te admiro. Meu Pai.
está entendendo. Meu Pai, Confesse. e nada Fale para ele, Pai, eu ainda não vivi o que o Senhor tem para minha vida. Eu estou confortável demais nesse barco. é quebrada. Eu não resisto à sua glória, Pai. Eu não resisto à sua grandeza. Meu Pai, nada fica em pé perante a sua grandeza. Meu universo e minha carne é quebrada. Eu não resisto à sua glória, Pai. Eu não resisto à sua grandeza. Meu Pai. Queridos, abra os seus olhos. Eu quero fazer uma declaração com você. Existe uma estrutura do nosso coração, e preste bastante atenção, pois eu não falo como alguém que está aqui, queridos, bancando algo, não. Eu falo como alguém que de ontem para hoje precisou ser ministrado, e eu fui o primeiro a falar: Pai, a avareza tem tomado o meu coração. Mas eu quero te chamar, queridos, para uma renúncia hoje, a renunciar à avareza do nosso coração. Você consegue fazer isso essa manhã comigo? Você consegue tomar essa decisão hoje? Então, quando os meninos ministram, eu vou falar e nós vamos repetir, amém? Repita assim comigo: Pai, Pai, Pai. Repita com vontade, queridos: Pai, diante dos céus, perante a terra, eu quero declarar, e eu quero te pedir, ó Pai, me perdoe pela avareza do meu coração. Eu me tornei ganancioso, eu virei as costas para os teus conselhos, eu disse não para o teu chamado. Mas hoje, Pai, eu peço perdão pela avareza do meu coração. Pai, eu decido abrir mão do meu barco vazio, mas também do meu barco cheio. Senhor, eu te entrego as minhas virtudes, os meus talentos, as minhas habilidades. Cumpra, Senhor, o teu propósito. Cumpra em mim a tua vontade. Essa é a minha declaração. Amém. Pai, eu quero declarar nessa manhã. Eu quero clamar ao Senhor, Pai, para que o Senhor envie anjos ministradores, delegado, Pai, em favor do nosso ministério, aí de conta, Pai, a cada um dos seus filhos, trazendo, ó Pai, para uma mente a cura do Senhor, a cura sobre uma terra. Não caminharemos sobre o coração avarento, mas nós caminharemos, ó Pai, sobre a plenitude daquilo que o Senhor nos chamou. Eu quero declarar, ó Pai, para que de fato os seus filhos possam viver a plenitude daquilo que o Senhor os chamou para ser, em nome de Jesus. Amém. Coloque a mão sobre a sua cabeça, a mão sobre o seu coração. Já prepara o aviso aí. Que o Senhor alargue os seus celeiros, que o Senhor faça prosperar todos os seus caminhos, que o Senhor abençoe todas as obras feitas por suas mãos, que o Senhor te abençoe nesse dia chamado hoje, e que você possa discernir a voz do Senhor, que você não se distraia na sua caminhada e no teu propósito, que maior do que o desejo de viver um milagre, seja você no seu coração a responder sim ao chamado do Senhor, que as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo e sejam com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel. Amém.